Bom dia a todos, meu nome é Davi, para ministrar a segunda palestra, o qual o tema será a utilização de bactérias promotoras de crescimento em gramíneas forrageiras. Temos a grata presença do palestrante Amário Nuno Meireles Duarte, que é graduado em Engenharia Agronômica pela Universidade Federal de Viçosa, possui mestrado na área de Ciência e Tecnologia Animal pela Unesp Campus de Ilha Solteira e atualmente está cursando doutorado em Agronomia também pela Unesp de Ilha Solteira e é engenheiro agrônomo atuante na Universidade Federal do Triângulo Mineiro, no campus de Iturama. Pessoal, bom dia a todos. Agradeço aí a organização do ENSIG, né, pelo convite, né? O Vinícius, né, que começou lá há muito tempo, né, foi adiado, né, Vinícius, por conta da pandemia, e me sinto aí prestigiado, né? Agradeço aí ao pessoal da organização, o pessoal da zootecnia, da agronomia, né? Alguns até ex-alunos aí da ZOO, deve estar aí assistindo. Cumprimento aqui também a professora Paula, Paula Aguiar, aqui da Universidade Federal do Triângulo Mineiro, com a equipe dela, né, os meninos aí da pecuária, que estão aí também assistindo. E cumprimento o professor Marcelinho, que eu vi que entrou aí agora, meu orientador, né, orientador no mestrado e agora orientador no doutorado. Né? É uma honra, né, tê-lo aqui. Isabela, obrigado, Isabela, é uma honra ter você aqui. Oi, Amário. Joia, obrigado, Isabela. Isabela também trabalha, né, com essas bactérias, né, em mamona, em outras culturas. Bom, e eu sempre trabalhei com forragicultura desde a graduação, principalmente com gado de leite, né, um pouco de gado de corte também, mas principalmente com gado de leite. E em 2018, eu comecei a ter contato com essas bactérias, né? Ouvi falar, né? Não sabia. Sabia de fixação biológica em leguminosas, né? Em bradyrhizobium, em soja, isso aí a gente já sabia, né? Agora, eu nunca tinha nem ouvido falar de uso comercial disso aí em gramíneas, né? Tinha lá as pesquisas da doutora Johanna Doberheim, né, lá, dos anos 1970, 1980, mas era uma coisa que na minha cabeça estava restrita à academia, né, uma coisa adormecida. Aí o professor Cecílio, lá de Araçatuba, da Forragicultura, da Unesp, lá de Araçatuba, é quem me introduziu nesse assunto, foi meu orientador no mestrado, né? A gente montou o experimento junto, lá na faculdade veterinária, antes mesmo de eu começar o mestrado, é que eu comecei a tomar gosto pelo assunto, né? E comecei a me empolgar aí com esse assunto e estou seguindo aí também, agora no doutorado. Né? Então, vamos... É só para vocês entenderem a história, né? Por que eu entrei nisso. Né? E é uma área muito promissora, tem muita gente, em Ilha Solteira, tem muita gente dedicada a isso. A equipe do professor Marcelinho é grande e tem muita gente fazendo um trabalho bom aí nessa área. Não está passando o slide, está tudo certo aí para vocês? Não está passando mesmo, prof. Não, ainda está no primeiro slide ainda da apresentação. Ah, tá. Para mim está passando o slide. Para vocês está passando aí, pessoal? Só dá um feedback aí. Agora foi. Pessoal, o slide está passando aí? Só dá um feedback, por favor. Passou sim, professor. Agora... Bem, só para testar, que no meu não estava passando aqui.
Então, para dar um panorama para vocês aí sobre a situação das pastagens, né, no Brasil. Então, está aí esse gráfico aí da Embrapa, né, territorial, é bastante conhecido. Isso aí é baseado no CAR, né, aquele trabalho lá que vem sendo adiado, né, os produtores são obrigados a fazer o CAR, e já está 97%, 98% concluído, e a Embrapa chegou à conclusão nesses números aí, né? Não é muito diferente também nos números que a NASA tem, né, a respeito da ocupação de terras do Brasil. Pastagens ocupam 30,2% da área do nosso território, sendo que 8% são pastagens nativas, 13,2% de pastagens plantadas e 7, 8% de lavouras. Corrigindo, 32% da área cultivada, né? Entre pastagens e lavouras, cana, florestas plantadas 1,2%. Quer dizer, uma área aí menor, com menos de 1/3, é o que o Brasil ocupa para a exploração, de fato, do agro, né? O restante é a área de preservação, seja reserva indígena, área preservada dentro da própria propriedade, infraestrutura, que é cidade, asfalto, né? Essas coisas. Mas só para mostrar que nós ocupamos pouca área do nosso território para o agro, e dentro do agro a pastagem é que é a mais representativa, né? Que abocanha quase tudo aí, né? Mais de 21%, né, do nosso território é pastagem. Para entender, né, a criação de bovinos, né, aqui no Brasil, o rebanho é de 214 milhões de bovinos, praticamente, 1,4 milhões de bubalinos. O Brasil tem o maior rebanho de bovinos, né, do mundo. A Índia, se somar bovinos com bubalinos, ela ultrapassa o Brasil, né? Mas quando a gente fala só de bovinos, o Brasil tem o maior rebanho. Os bovinos, eles estão em mais de 50%, né, praticamente 50% das propriedades rurais, segundo o último censo do IBGE. O leite, o Brasil atualmente é o terceiro maior produtor, né, dados aí de 2018, né? Em 2019 não mudou praticamente nada, com praticamente 34 milhões de toneladas de leite. Pastagem, 180,3 milhões de hectares. E um dado curioso aí, segundo o IBGE, apenas 50,4% das propriedades utilizam fertilizantes das propriedades. Isso envolve propriedades de todas as culturas. Provavelmente, propriedades de pecuaristas, esse número é muito baixo. Com certeza é menos de 20%, né? Eu não tenho esse número, não consegui, mas é muito baixo. Por quê? O pecuarista ele é mais conservador, né? Mais atrasado, mais conservador, isso vem mudando, mas comparado com soja, com cana, né? Quem planta cana ou soja, 100% usa fertilizante, né? Não tem como ser diferente. A pecuária ainda resiste, né? Por conta disso, desse baixo uso de fertilizante, de questões de manejo, práticas erradas de manejo, né? Essa cultura tradicional que tem na pecuária, né? As pastagens, elas estão aí, segundo Dias Filho, é um pesquisador na Embrapa, já que publicou muito, ele desenvolveu alguns métodos, né, de avaliar áreas degradadas, com imagem, né, de satélite e tudo mais. Ele fala que 50% das áreas estão degradadas de pastagem, 30% estão em processo de degradação e apenas 20% daqueles 180 milhões de hectares lá
apenas 20% estão em boas condições de produtividade, de estande adequado, de plantas, né? de taxa de lotação. Apenas 20% das nossas áreas de pastagem estão, vamos colocar assim, bem manejadas, né? Tecnificadas. E a importância do uso de fertilizantes está nisso aí, de mudar esse quadro, né, de degradação. O nitrogênio é o principal, né, nutriente, essas gramíneas forrageiras tropicais, o nutriente que mais responde em termos de produtividade é o nitrogênio, né? Quando a gente usa bactérias promotoras de crescimento, o foco principal não é o nitrogênio, né? Mas ele não deixa de ser importante, porque ele contribui pouco com o aporte de nitrogênio para as plantas, mas ele está contribuindo pouco no sistema onde não se usa praticamente nada. Então, ele é importante na prevenção aí, na mitigação, né, dessa degradação. É o nutriente em maior demanda, tem maior potencial de resposta, né, uma planta C4, né? As funções do nitrogênio na planta, né? Ele participa de moléculas de aminoácidos, proteínas, enzimas, né? Vitaminas, absorção iônica, fotossíntese, né? Faz parte da molécula de fotossíntese, participa do processo respiratório, estimula o crescimento de raízes, né? Segundo Malavolta. E todos os processos de crescimento envolvem enzimas, né? Envolvem proteína. O nitrogênio também participa de RNA e DNA, né? Então, diretamente ligado ao crescimento da planta. E a fixação biológica de nitrogênio para gramíneas forrageiras, né? É difícil de medir, mas esses autores aí, ó, Ockham e Labandeira Gonzalez, chegaram à conclusão que é em torno de 40 quilos por hectare ano de N, né, no sistema pastagem. É muito pouco, mas, como eu disse, não deixa de ser importante. E vários trabalhos, ultimamente, vêm sendo publicados de 10 anos para cá, comprovando o benefício dessas bactérias promotoras de crescimento na produção das gramíneas, né? Tem trabalho aí do professor Regis, né? Trabalho da Camilo Duarte, da Carolina Carvalho, né? Tudo trabalho recente, 2020. Nós publicamos um também, vamos citar aí, né? Em 2021. E isso começou na Embrapa, começou lá atrás com a professora Johanna Doberheim. Só que isso ficou mais restrito à academia, né? E a professora, a doutora Mariângela Hungria, da Embrapa Soja, ela deu, assim, um pontapé muito grande, né? De 10 anos para cá, no estudo de azospirilo brasilense, em milho e em trigo. E depois que viu que foi um sucesso em milho e trigo, começou a testar isso nas braquiárias, né? E também foi um sucesso, e a partir desse trabalho dela, da equipe dela, né? Lá da Embrapa de soja, em Londrina, alavancou muitos outros trabalhos. A adubação nitrogenada, ela tem um custo elevado, a gente sabe, né? Não vou nem falar agora, 2021 é uma exceção, né? Mas mesmo antes da pandemia, esse custo já era elevado. Existem perdas quando se utiliza nitrogênio, né, no sistema pastagem, principalmente com a aplicação em superfície, não é incorporado. As perdas são até mais altas do que nas outras culturas. Perdas por lixiviação, desnitrificação. Lixiviação é a descida, né?
do nutriente no perfil do solo. Desnitrificação, lá num ambiente com pouco oxigênio, esse nitrogênio é transformado em gases, né? Isso vai para a atmosfera. Volatilização de amônia, né? Principalmente quando se usa a fonte ureia. E também um pouco de transporte aí de solo por erosão. O pessoal travou aqui, não está passando o slide. Um momentinho. Você usa aí, está passando? Aqui travou. Agora foi, professor. Agora. Tá, vamos lá. Bom, o nitrogênio, ele é abundante na atmosfera, né? Cerca de 78% do ar, né, é representado por nitrogênio na forma gasosa, o N2. O restante, 20,9%, é oxigênio e 1% com outros gases, né? Argônio, CO2, né? Olha só, o CO2 participa muito pouco, né? Mas qualquer aumento aí de CO2 na atmosfera já causa um impacto grande, né? Por isso essa preocupação aí, esses gases aí de efeito estufa. Mas é só para mostrar que a atmosfera é abundante em nitrogênio e só que esse nitrogênio, ele é inerte, né, para o ser humano, e a planta não consegue diretamente absorver esse nitrogênio. Por quê? É uma ligação tripla muito forte, né, entre esses átomos, entre esses dois átomos de nitrogênio, tem uma ligação tripla forte. Ela pode ser quebrada tem a fixação espontânea através das descargas elétricas. Isso representa pouco, né, o que vai chegar lá no solo. Tem a fixação industrial, é de onde vêm os nossos fertilizantes, né, os nossos adubos, que é o processo industrial, né, de Haber-Bosch. Só que é um processo assim danoso, né, para o meio ambiente. Por quê? Porque ele consome muito combustível fóssil, né? Você precisa aí de aproximadamente 1,3 tonelada de nitrogênio, de combustível forte, né, para fixar 1 tonelada de N. Então, é um processo que salvou a humanidade, né, alimenta a humanidade, aí estima-se que esse processo é responsável pela alimentação aí de 2,5 bilhões de pessoas, né, se não fossem essas fontes industrializadas de nitrogênio. Porém, a tendência é só diminuir o uso desse nitrogênio fixado por esse processo. Daí a importância dessas alternativas, né? E temos a fixação biológica do N. A nitrogenase é uma enzima produzida por alguns micro-organismos, né, que tem a capacidade de quebrar lá aquela ligação tripla, né? Os risóbios têm isso, alguns micro-organismos de vida livre, né? As bactérias diazotrópicas, algumas delas, não todas, né, têm essa capacidade. Como eu disse, é pouco no sistema pastagem, mas é importante. A fixação biológica do nitrogênio, ela aumenta a disponibilidade, né, desses nutrientes. Essas bactérias, o principal benefício delas não é a fixação biológica, é a produção de fito-hormônios, né, que promove o crescimento. E algumas delas também solubilizam fosfato, outras fazem a proteção da planta contra patógenos. Essas bactérias promotoras de crescimento,
que têm a capacidade de fixar nitrogênio, elas são também chamadas de diazotrofos, né? Ou bactérias diazotrópicas. Então, temos alguns tipos aí, né, de azotróficos, né? Tem os de vida livre, que fixam nitrogênio para si, né? Praticamente não tem saldo para a planta. Tem os associativos, que eles também conseguem, em uma fase da vida dele, ficar em vida livre, ficar lá na matéria orgânica, principalmente quando você não tem a cultura, né? A área está em pousio, né? Eles fixam nitrogênio, mas não formam estrutura diferenciada na planta, ou seja, não formam nódulos, diferente do rizóbio, né? Esses diazotrófos associativos, que são, a gente vai falar praticamente mais deles, né? Como é o caso do azospirilo, vive na rizosfera ou então vive nos espaços intercelulares lá da raiz. E temos os diazotrófos simbióticos, né, que tem uma relação estreita com a raiz, né, forma nódulos, né, altera a anatomia da planta lá. Desses aqui nós não vamos tratar, né? Isso aí é soja, amendoim, alfafa, né, feijão. Os associativos, né, eles são endofíticos facultativos, ou seja, eles tanto estão na rizosfera como pode entrar no interior da raiz. Ele não entra no interior da célula, mas ele fica lá entre uma célula e outra, né? É o caso típico aí do azospirilo, em gramíneas forrageiras e também em cereais, né, como milho, trigo, aveia, etc. Os endofíticos obrigatórios, eles fixam mais nitrogênio que os facultativos, né? Porque eles estão dentro da planta. É o caso do Acetobacter, Azoarcus, Herbaspirilo e Burkholderia, né? Em cana, tem uma contribuição grande esse Acetobacter aí. E esses micro-organismos começaram a ser desvendados, né, por essa mulher aí, uma brasileira, né? Ela é tcheca, naturalizada brasileira, né? Tem uma história muito bonita, eu aconselho aí vocês procurarem a biografia dela na internet. Ela já faleceu, né? A doutora Johanna Doberheim, da Embrapa, de microbiologia, né, lá do Rio. E ela, em 1975, identificou o gênero azospirilo e descobriu que ele era capaz lá de fixar nitrogênio. Está aí uma zona de raiz, né, colonizada por azospirilo. Hoje já temos, né, vários produtos comerciais aí de várias empresas com azospirilo sendo usado em várias culturas, não só em gramíneas, né? A soja está usando muito, né, em co-inoculação com o Bradyrisógio japônico. Está aí o azospirilo, né? O azospirilo, essas bactérias do gênero azospirilo, elas são aeróbias ou microaerofílicas, né? Ou seja, elas vivem em ambiente com oxigênio ou com pouco oxigênio. Elas não vivem em ambiente anaeróbio. Elas colonizam o interior ou a superfície das raízes, já falei. Elas promovem o aumento do sistema radicular pela produção de auxina, né? Importante fito-hormônio aí no crescimento de raízes, né? A azospirilo é capaz de sintetizar esse fito-hormônio. Secretam ácido abscísico, é importante na resistência da planta a estresses, né? Bióticos e abióticos. Quem identificou primeiramente isso aí foi a doutora Johanna Doberheim, junto com Day, né? Publicou um trabalho em 1975. Daí teve uma divulgação universal.
e passou a ser identificado o benefício dessa bactéria em milho, arroz, cana, sorgo, gramíneas forrageiras e algumas dicotiledôneas, né, como soja, feijão, alfafa. São várias as espécies de azospirilo, né? O mais conhecido aqui da gente é azospirilo brasilense, né? Não é brasiliense, está errado aqui, é brasilense. Foi identificado aqui no Brasil, tem azospirilo lipofero, amazonense, Alopraeferens iraquense, foi identificado lá no Iraque, Largomobile, são várias espécies. Utiliza malato como fonte de carbono, ou seja, a planta tem que fornecer para a bactéria uma fonte de carbono para a coisa funcionar. Produzem fitohormônios como ácido indolacético e ácido abscísico. Aumenta aí nas gramíneas, gente, isso aqui é importante, ó, de 5% a 30% na produção. Por que essa variabilidade? É que existe uma imensidão de trabalhos, né? Então, tem trabalhos aí que relatam resultados menores e outros trabalhos com resultados maiores. Isso aí depende da espécie forrageira, né? Da cultivar, do ambiente, do clima onde foi feita a pesquisa. Interessante que a azospirilo tem a capacidade de produzir uma película fina, né? Com uma concentração de oxigênio limitada, para evitar a oxidação da nitrogenase. A nitrogenase, ela não resiste ao oxigênio. Tá? Vocês lembram que eu falei lá que a nitrogenase é a enzima que quebra aquela tripla ligação lá, né, dos dois átomos de nitrogênio. E para depois ele vai ser transformado em outros compostos, né, até chegar lá, né, em amônia, né, que é o que interessa para a planta. Então, é muito complicado como é que protege a enzima do nitrogênio, né, do oxigênio, desculpe, sendo que a bactéria, ela não vive em meio anaeróbio, né, anaeróbico. Então, ela desenvolveu aí na evolução esse gel, né, esse mucigel, essa película fina, onde ali dentro da película tem uma baixíssima concentração de oxigênio. Daí a nitrogenase resiste. O modo de ação do azospirilo, né, é produção de reguladores vegetais que alteram o crescimento e a morfologia das raízes, né? Principalmente surgimentos aí de novos pelos radiculares, né, aumentando a superfície de absorção, o volume de solo explorado, né. E tem também, a azospirilo tem a capacidade de uma proteção indireta da planta contra fungos, né, e outros patógenos. Tem aí algum meio aí de antibiose, né? Produz sideróforos, né, que são lá compostos que solubilizam ferro, né? Os solos brasileiros não têm problema de deficiência de ferro, na sua grande maioria, mas a azospirilo tem essa capacidade. Produz quitinases, então, alguns insetos aí de solo têm dificuldade, né, de atacar plantas colonizadas, aí, raízes colonizadas por azospirilo. Glucanases, e tem um efeito aí de antibiose. Eu falei bastante de azospirilo, que é a principal, né, a que mais tem resultados, né, positivos aí nas pesquisas, mas também tem a Pseudomonas, esse gênero, né, é um gênero muito grande, né, são gram-negativas. Algumas pseudomonas causam doença, mas algumas pseudomonas são promotoras de crescimento, são benéficas. Não são esporuladas, são flageladas, ou seja, elas se movimentam, né, tem facilidade de se movimentar lá no meio aquoso, né, na solução do solo. Tem uma versatilidade nutricional, né? Então, por isso, elas se adaptam a vários ambientes, a várias culturas, né?
elas utilizam várias fontes de carbono. Está aí a Pseudomonas, né, o flagelo dela aí, bem desenvolvido, né, os flagelos. Produzem antibióticos, é uma potente, é reconhecida como protetora de plantas, né? Produzem também sideróforos, são aqueles compostos lá que solubilizam o ferro. Produz hormônios de crescimento, fosfatases, aí, ó. As hospirinas já não têm essa característica, né? Forte, né? Já as pseudomonas, algumas, né? Que a gente até vai falar aí de algumas, têm essa capacidade de produzir fosfatases. A gente sabe que os solos brasileiros têm facilidade de prender o fósforo, né? De absorver o fósforo, né? Então, essas fosfatases aumentam a disponibilidade de fósforo para a planta. Produzem ácidos orgânicos, né, que também auxilia aí nesses processos de solubilização de nutrientes. Elas necessitam de oxigênio, assim como as aspirinas. E a principal delas, né, a Pseudomonas florensis, que é a mais estudada, né? Tem outras. Tem a Pútida, tem alguns resultados, inclusive, de pesquisa com essa Pútida aí. Tem outra bactéria aqui, que é a Pantoia, são gram-negativas também. Se adapta a diversos ambientes, diversos tipos de solo, água, né? Resiste a insetos. Ela também coloniza insetos, humanos e vegetais. Tem uma preocupação com essa bactéria, existe assim, um receio de que da planta ela possa passar para o humano, né? Então, essas pesquisas com essa bactéria, apesar de ter publicações aí com trabalhos positivos, em braquiária inclusive, isso aí tem que passar por toda uma comissão de ética e tudo, porque existe esse medo de que da planta ela venha ali sofrer algum tipo de mutação e daí virar um patógeno para o ser humano, né? Mas assim, tudo vem sendo pesquisado, né? Seleção de cepas, né? Para poder, antes de lançar no mercado. Ela tem uma baixa especificidade de hospedeiros, então ela se associa com várias espécies, né? Milho, eucalipto, soja, arroz. Tem uma associação endofítica com cana. Potente produtora de fitohormônios, fixa nitrogênio, solubiliza fosfato. Traz para a planta uma resistência a patógenos, né? Porque ela protege, né? Ela protege ali a rizosfera do ataque de patógenos de plantas. Né? Tá aí a foto dela. Não tem flagelos, né? Bom, essas são as principais, né? Existem várias outras, né, em estudo. Essas são as principais bactérias. Agora eu vou falar assim de uma forma mais aplicada, né? Falei meio a parte mais chata, né? A parte conceitual, né? Agora vamos falar da associação dessas bactérias, quando você utiliza essas bactérias em associação à adubação nitrogenada. Pessoal, quando utiliza essas bactérias sozinha, o efeito é muito pequeno, tá? Ou não tem efeito, o efeito é muito pequeno. O efeito mais positivo é quando se associa a adubação nitrogenada com essas bactérias. É diferente da leguminosa, que você planta a soja e usa 0 de nitrogênio, né? Um hectare de soja aí vai fixar lá em torno aí de 200 quilos de N por hectare, ou mais, né, dependendo da produtividade da lavoura, graças ao bradirizol japônico, né, com uso 0 de fertilizante nitrogenado. As gramíneas está longe, está muito longe de chegar nisso aí, mas é um bom começo o que nós temos hoje. A fixação potencial, segundo o Fancelli, né, é de 30 a 50 quilos de N. É a contribuição que essas bactérias dão para as gramíneas.
Qual que é a demanda das gramíneas, né? Poxa, de 30 a 50 é muito pouco, né? Mas qual que é a demanda dessas gramíneas forrageiras tropicais? A gente sabe que é alta, né? Aqui uma tabela, né, da Cátia Costa, da Embrapa, onde para a braquiária marandu, né, que é a Urocloa brisanta cultivar marandu. A braquiária mudou de nome, né, há algum tempo, e o gênero agora é Urocloa, mas o nome científico é Urocloa, né, mas no campo continua sendo chamada de braquiária, né, o grupo, né, isso não vai mudar tão cedo, né? Mas, enfim, ela fez aqui essa tabela com a demanda de nitrogênio com base no sistema de produção. Então, um sistema de produção contínuo e extensivo. O que é contínuo? Não tem cerca, né? O gado fica lá no piquete o ano inteiro, né? Não tem rotação, né? Isso aí suporta de 0,5 a 0,8 unidades animais por hectare. Precisa de 50 quilos de M. Precisa de uma adubação no início das águas. Ou seja, para esse sistema aqui, é provável que as bactérias promotoras de crescimento atendam, ou quase atendam, né? Aí, se você melhora um pouco o sistema, divide, né? Faz lá alguns piquetes, né? Começa a fazer uma rotação. Isso aí vai suportar de 0,8 a 1,5 unidades animais por hectare. Tá? Para vocês terem uma ideia, o Brasil está aí nessa primeira faixa aí, ó. Está com menos de 0,8 unidades animais por hectare. Né? Quando você pega aí, é fácil fazer essa conta, né? Pega 214 milhões de cabeças, média aí de 225 quilos cada cabeça, né? Uma unidade animal tem 450 quilos, você transforma isso aí, divide por 180 milhões de hectares, vai dar aí bem menos que 0,8 unidades animais por hectare. Bom, esse segundo sistema aí, um pouco melhorado, né, requer de 100 a 150 quilos de N, em 3 aplicações no início das águas, no início, meio e final das águas. Aí você vai e melhora, faz um rotacionado. Aliás, esse segundo não é dividido, né? Continua sendo contínuo. Esse terceiro, você já faz uma divisão, investe em cerca elétrica, ou mesmo, até mesmo cerca convencional, faz ali uma rotação, você pula para 2 a 3 unidades animais por hectare. Requer de 200 a 300 kg de N. 3 a 4 doses. Né? Aí você vai e melhora mais ainda, né? Faz um rotacionado intensivo. Atinge aí de 3 a 6 unidades animais por hectare, porém, com um uso maior de nitrogênio, de 300 a 350 quilos por hectare ano. De 5 a 6 aplicações. O pessoal que trabalha com milho, né, assusta, né? Porque milho usa 150, 180, né? Quando é lavoura top, né? De alta produtividade. Se você irriga a braquiária, vai de 6 a 7 unidades animais por hectare, com 350 a 400 quilos de N, de 6 a 8 aplicações. São números, assim, que assustam, mas a realidade brasileira, pessoal, vai estar aí nesses 2 primeiros sistemas, né, de pastejo. Contínuo extensivo e contínuo intensivo. Até porque, se começar a adubar todas as pastagens, né, primeiro, não vai ter animal para colocar. Segundo, não vai ter comprador, né, para tanta carne, tanto leite. Né? Cada chinês come hoje 6 quilos de carne por ano, né? O brasileiro come 40, o americano come 42, né? Se o chinês acordar e começar a gostar de picanha e de churrasco, aí sim, aí dá para adubar, né, esses 180 milhões de hectares, né?
E vai ter comprador para tanta carne. Né? Bom, vocês têm uma ideia do que é 50 quilos de N, né, por hectare? É o mínimo para se evitar a degradação. Lembra que eu coloquei aquelas fotos lá, né, falei lá do Dias Filho, né? Mostrei lá aquelas áreas degradadas. Se tiver menos de 50 quilos por hectare no sistema, ele vai gradativamente se degradando. Segundo a Camila Duarte, né, que a Camila tem bastante publicação com bactéria, promotora de crescimento, e tem experiência em pastagem, 50 é o mínimo para você frear esse processo de degradação. Essa foto aí é de um cliente, né, lá na região de divisa dos 3 estados, Minas, Bahia e Espírito Santo, região de Carlos Chagas, Nanuque, Carlos Chagas. Nós fizemos um dia de campo lá, e 30 dias antes, nós fizemos uma adubação com ureia nesse piquete aí do lado esquerdo, com 50 kg de N. Aí choveu e tal, a área ficou vedada, sem galho, né? A área era compactada, né? Alguma presença aí de cupim, né? E olha a diferença entre o piquete, é uma cerca elétrica dividindo aí, né? Olha a diferença entre a área adubada e a não adubada, com 50 kg de N. Né? Ficou aí, no dia de campo é que a gente mostrou, né? O pessoal ficou assim, meio chocado com a diferença. Né? Bom, eu vou mostrar agora, assim, alguns resultados de pesquisa com essas bactérias promotoras de crescimento. Né? Tem trabalhos publicados aí com várias espécies, né? Eu trabalho mais com braquiária, mas tem trabalhos publicados com tifo, com mombaça, com zuri, né? O capim-mavuno, que é um híbrido é uma braquiária híbrida, né? Ela é resultante do cruzamento de Rusisiensis com brisanta. Gerou lá um F1, que depois foi cruzada com a outra brisanta. Tá? Uma brisanta mais selvagem, né? Recém-importada da África. Essa primeira brisanta aqui foi a marandu. Eu trabalhei no mestrado com esse capim aí durante 14 meses, né? E extremamente vigoroso, produtivo, resistente à cigarrinha, responde muito bem à adubação. E ele respondeu bem à inoculação também. Aqui, fizemos inoculação com 3 tipos de bactéria, né? E ao longo aí desses 14 meses, utilizamos também 3 doses de nitrogênio, 0,50 e 100 kg de N por hectare. E assim, o que mais deu resposta foi uma adubação menor, uma dose menor, com 50 kg de N. Quando associou essa adubação com a inoculação com as Azospirilo brasileirenses, essas cepas, né, a BV5 e a BV6, que são as mais conhecidas aí no mercado, o aumento na produção de matéria seca foi de 9,9%. Aumento, assim, acumulado, né, nos 14 meses. Que a gente fez vários cortes, né, tem esses dados também por corte, mas aqui eu estou resumindo. Com pseudomonas, o aumento foi menor, 4,7%. Também na dose de 50 kg de N. Porém, estatisticamente, 9,9 e 4,7 é igual. Não podemos falar que azospirilo foi melhor que pseudomonas. Pelo menos a 5%, né, no teste estatístico foi igual. Mas é uma contribuição importante, né? Resumindo, de 5 a 10% de aumento na produção de matéria seca com essas duas bactérias aí. Azospirilo brasilense e Pseudomonas florense. Pseudomonas, a cepa utilizada foi essa CCTB03. Tem várias também aí no mercado. Corrobora com os resultados da doutora Maria Ângela, né?
ela obteve com Rudisiensis e Brisanta um aumento maior, de 20,1%, tá? Equivalente a uma dose aí de 40 kg de N. Bom, aqui tem os dados da Camila Duarte, lá do Paraná, trabalho de doutorado dela. Ela testou várias bactérias, né? Pseudomonas florensis, Azospirillum brasiliensis, outra cepa de Pseudomonas florensis, que é a ET76, né? Que é pouco conhecida. A Azospirillum testou as duas cepas separadamente, a BV5 e a BV6, e a Pantoia, né? Ananatis, a MG521. Não vou falar aqui de cada corte, vou falar aqui só do final, ó. Esse cinza sem letra aqui, ó, do lado esquerdo, é o controle, onde não teve inoculação. Todas as inoculações aumentaram a produção de grama de matéria seca por vaso, com trabalho em casa de vegetação, né? Aqui mais, essas três aqui, ó, com a letrinha A, foram iguais estatisticamente, né? Então, Pseudomonas florensis, Pseudomonas, as duas cepas de Pseudomonas florensis e a Pantoia sobressaíram. Azospirillum também, a BV6 deu um resultado bom e a BV5 também um resultado bom. Mas quando se junta essas duas, ela, no caso, o trabalho dela não foi, né? Foi separado. Quando se junta essas duas, a gente sabe que o resultado é melhor. Bom, aqui tem um trabalho com o Mavuno, né? Aquele trabalho nosso lá. O professor Marcelinho, inclusive, é coautor, né? Da publicação. O que chamou a atenção, nós fizemos 6 cortes, né? Ao longo de 14 meses. 4 na verão e outono, né? Ou verão transição, e 2 apenas na seca. Foi um ano muito seco em Araçatuba, choveu muito pouco. E na seca, quando a gente compara 50 kg de N sem inoculação e 50 kg de N em amarelo aí, com inoculação, a diferença foi de 14,6%. Ou seja, olha que contribuição interessante da inoculação. Aumentar a produção de matéria seca, de forragem na seca, no momento em que o produtor mais precisa de forragem, né? Então, assim, por que isso? Qual que é a explicação, né? As bactérias elas produzem fito-hormônios, aumenta a produção de raízes, aumenta o volume de solo explorado, né? A planta absorve mais água, aprofunda mais raiz, né? E com isso consegue, né? Produziu aí em torno de 1.000 quilos de matéria seca de forragem a mais, né? É expressivo isso aí, interessante. Aqui um trabalho de Rocha também, muito, muito interessante esse trabalho dele, com Azospirillum brasiliensis em Paiaguás, né, que é uma cultivar de Brisanta também. Ele utilizou assim várias doses, né? Ele parcelou, né? Assim, ele fracionou várias doses. Ele considerou que 50 kg de N é a dose cheia, né? Então, colocou 20%, zero dessa dose, 20% dessa dose, 40%, 60%, 80%, né? Fez aí uma regressão, né? E olha a diferença. A produção de matéria seca respondeu de forma linear tanto ao nitrogênio quanto ao nitrogênio associado à inoculação, associado à bactéria. Porém, quando se associou a adubação nitrogenada com a bactéria, em todas as doses houve aumento da produção de matéria seca, né? Um aumento significativo aí, né? Com essa associação.
É importante falar que em doses muito altas de N, vocês vão ver mais para frente, que não dá muito resultado. Ou cai o resultado, ou piora, né? A gente vai falar disso depois. Bom, aqui também aquele trabalho lá no capim mavuno, a gente observou que houve um aumento do perfilhamento, né? Em 6 cortes realizados, né? No segundo corte, a co-inoculação com Azospirilo brasilense e Rhizobio tropice promoveu um aumento de 16,9% do perfilhamento. Tá? No segundo corte, destacou-se Pseudomonas, mais 50 kg de N. E também a co-inoculação Azospirilo Rhizobio, com 12,1%. Esse Rhizobio tropice é o principal rhizóbio utilizado na cultura do feijão, do feijoeiro. Né? E a gente resolveu testar, né? Tinha já um trabalho mostrando resultado, a gente resolveu testar. Deu pouco efeito na matéria seca, só no primeiro corte, mas aumentou o perfilhamento. Né? Interessante. Principalmente como forma da planta resistir à seca. Né? Perfilhamento é importante isso aí. No quarto corte, o destaque foi para Azospirilo, mais 50 kg de N, foi 13,2% de aumento na produção de matéria seca. No quinto corte, já foi Pseudomonas, porém na dose maior de nitrogênio, na dose 100. O aumento foi de 35%. Aqui, gente, nesse quinto corte, a planta já tinha passado por um longo período de seca, né? E provavelmente esse maior volume de raízes aí auxiliou, né, a absorção dessa dose maior de nitrogênio. Não adianta ter o nitrogênio lá se não tinha água, né? Então, um volume maior de raiz explorando uma camada mais profunda, esse nitrogênio que desceu após a aplicação, né? Que choveu após a aplicação. Bom, qual o impacto? A gente viu que impacta na produção de forragem, na produção de matéria seca e no valor nutricional da forragem. Não adianta só aumentar a produção de matéria seca e aumentar a lignina, aumentar componentes, né, da planta, parede celular, que vai ter pouco aproveitamento depois para o animal, né? Então, assim, quando a gente trabalha com forragicultura, é interessante avaliar, além da produtividade, avaliar o valor nutricional, né? Quem está trabalhando lá com trigo, com milho grão, né? Com mamona, igual a Isabela, não vai ter essa preocupação. Né? No caso, a gente da forragicultura tem que... Eu tenho que aumentar a produção de nutrientes por hectare, né? Nutrientes para o animal. Está aqui, o teor de proteína bruta no terceiro corte, ele aumentou em 12,7%, quando foi inoculado co-inoculado, né? Azospirilo Rhizobio, na dose 50. No quarto corte, a inoculação Azospirilo, dose 50, aumentou 11,9%. No quinto corte, essa mesma inoculação, foi a melhor das 3, né? Azospirilo, as 2 cepas, mais 50 kg de N, um incremento de 17,8% no teor de proteína. Proteína é a parte mais cara de qualquer alimento para ruminante. Para não ruminante também, né? Então, assim, se você consegue, no capim rústico, como é braquiário, aumentar o teor de proteína, o ganho depois no desempenho animal vai ser interessante. A Camila Duarte também, ela observou que em usisienses, né, a BV5 e a BV6, mais 50 kg de N, ou seja, concordando com o que a gente observou, aumentou também o teor de proteína bruta. Aqui também
resultados, né? No segundo corte, o destaque foi para a inoculação, risóbio, azospirilo, na dose maior. No quarto corte, na dose maior também. Isso aqui eu mostrei esse slide só para mostrar que com a dose maior, obviamente com mais nitrogênio, eu aumento o teor de proteína da planta. Só que assim, quando essa dose maior de nitrogênio, no caso 100 quilos, foi associada a bactérias, também aumentou. Não aumentou a produtividade, tá? Nessa dose mais alta, de 100 quilos, o Mavuno não respondeu em produtividade. Mas respondeu a teor de proteína. A Caroline Carvalho, no Capim Zuri, né, observou a mesma coisa. Ela utilizou a dose 100 também, e com azospirilo, ela observou maior teor de proteína. Aqui tem os dados, né, do primeiro corte. A digestibilidade. Nós avaliamos a digestibilidade in vitro, né? Fizemos a incubação. Dá maior trabalho fazer isso. A gente vai no frigorífico, pega o conteúdo ruminal, coloca no incubador durante 48 horas. Esse incubador fica mexendo lá, né? Os frascos ficam mexendo, simulando o rumo do animal. Por isso que chama digestibilidade in vitro, né? E depois a gente avalia FDN, avalia até chegar na digestibilidade, né? No primeiro corte, ó, a inoculação com azospirilo mais 50 kg de N aumentou a digestibilidade da forragem em 5,1%. E essa mesma inoculação com a dose maior de N aumentou 3,1%. O que é isso? O que é uma forragem com 65% de digestibilidade? Animal come 100 kg de matéria seca, tá? E 65% é aproveitado, 35% sai nas fezes, vira esterco depois. Então, é isso que é digestibilidade. Isso é importante para avaliar qualquer forrageiro. A Toniato também, em 2018, em Capim Rosiziensis, chegou à conclusão que azospirilo aumentou a digestibilidade. No terceiro corte, também, azospirilo melhorou nas duas doses, né? Azospirilo foi o que mais deu impacto, tanto na produção como na qualidade. Mais dados aí de digestibilidade, né? Aí está separado por corte, né? A Pseudomonas também deu um incremento na digestibilidade, né? Nas duas doses aí no primeiro corte. Na dose maior no terceiro corte e também na dose maior no quarto corte. Essa autora, Toniato, também chegou a essa mesma conclusão em Paiaguás, né, com Pseudomonas. Rizotropice também aumentou a digestibilidade no terceiro corte e no quarto corte. No terceiro corte na dose menor e no quarto corte na dose maior. Por que essa diferença? Num corte dá resultado, no outro não. Cada corte, pessoal, é como se fosse um experimento separado. Questão de seca, disponibilidade de água, temperatura, uma série de coisas, né? É diferente do milho ou do trigo, né? Ou da mamona, que é uma colheita só. A Caroline Carvalho também observou no Zuri esse mesmo efeito aqui, ó, do Rhizobtropis. FDN. O que é o FDN? Para quem não é aí da área animal, né? A forragem é atacada por um detergente neutro. O que sobra depois é pesado, né? É analisado, né? Então, praticamente, a FDN, você eliminou o conteúdo celular fora, ficou só a fibra. Tá? E quanto menor o FDN, melhor é a forragem. Ou seja, quanto menor o FDN, menor o teor de fibra,
maior o conteúdo celular, que é o que interessa, né, para o animal. Então, quando abaixa o FDN, significa que melhorou a forragem, né? Então, aqui, ó, nós obtivemos aqui essa melhoria, né, da forragem com azospirilo mais 100 kg de N e pseudomonas mais 100 kg de N, no primeiro corte. No segundo corte, mesma coisa, né? Tanto pseudomonas como azospirilo, na dose maior de nitrogênio, reduziu o FDN. Aí teve o efeito do nitrogênio e teve o efeito da bactéria, né? Teve as duas coisas, contribuindo para aumentar o conteúdo celular em relação à parede celular. O FDA, depois que faz a análise lá do FDM, submete o mesmo material, lá no mesmo saquinho, a um detergente ácido, né? E aí digere a hemicelulose, digere um pouco da celulose, né? Praticamente quase nada, mas digere toda a hemicelulose. Fica a lignina toda também, né? Então, quanto menor o FDA, melhor é a forragem, o mesmo raciocínio, né? No primeiro corte, azospirilo na dose de 50 reduziu bastante, ó, reduziu em 9,7. Pseudomonas também na dose de 100 reduziu. No terceiro corte, pseudomonas reduziu. A Giovana Sá trabalhou com mavuno em casa de vegetação, em vaso. Ela observou esse mesmo comportamento. Aqui, no terceiro corte, houve também, na dose maior, uma redução com azospirilo, com pseudomonas também na dose menor. No quarto corte, as 3 bactérias, na dose maior, promoveram essa redução do FDA. Ou seja, menor participação de lignina e celulose na forragem. A Carvalho também observou no capim-zura esse mesmo comportamento aqui. Bom, aí nós avaliamos o total aí agrupamos, né? Nós agrupamos aí as estações, né? Verão, transição e seca. E medimos o acúmulo de N, ou seja, é o N na análise foliar, né? E aí a gente pega a produção por hectare e multiplica por esse TO de N, e a gente tem o acúmulo de N, né? Por hectare. Então, esse acúmulo no verão transição, quando eu utilizei uma dose maior de 100, né? Associada a azospirilo, esse acúmulo aumentou em 10,2%. Ou seja, o que é acúmulo de nitrogênio numa forragem? É acúmulo de proteína. Porque a gente não analisa a proteína verdadeira, né? A gente analisa o nitrogênio total, multiplica por 6,25 e obtém a proteína bruta, né? Então, houve um aumento significativo de nitrogênio, né, de acúmulo de N, né, ao longo de toda a estação de verão de transição, de 10,2%. E na seca, olha só, na seca já o efeito foi diferente. Na dose menor, na dose de 50, o aumento com azospirilo foi de 31,8%. Ou seja, no momento que eu mais preciso de forragem, a simples inoculação de uma bactéria, né, que isso aí custa, sei lá, R$15 por hectare, aí, em torno disso, aumentou a produção de forragem em 15% e aumentou o acúmulo de N, que é proteína, em 32%. Né? Leite observou essa mesma coisa, né, em Marandu, na seca. Né, observou maior acúmulo de N. Magnésio,
e enxofre, nós avaliamos, né, os macro e os micro, né, exceto molibdênio. E magnésio, o aumento foi na estação verão-transição, com a dose menor associada aos aspirinos e também associada a pseudomonas. Na seca, foi associada aos aspirinos na dose menor. Ó, os números com magnésio foi grande, tá? 26, 23, 25, né? Foi bastante impactante aí, esse maior acúmulo de magnésio. O que é magnésio? Como ruminante é muito importante, né? Depois do cálcio, é o que mais o animal absorve, né? Na seca, enxofre aumentou, né? Na dose 50, quando associado aos aspirinos. Enxofre é importante lá para o bovino, né? Na formação lá de aminoácidos, né? Triptofano, né? Aqueles aminoácidos lá à base de enxofre, né? Muitos deles são sintetizados lá no rumen. E Casevix concluiu também que em Zuri, né, aumentou o teor, o acúmulo de magnésio. Zinco. O único micronutriente que deu assim, significativo foi o zinco, né? Na dose de 50, quando associado a azospirilo, o aumento foi de 16,4% no verão, na estação verão-transição. Zinco é muito importante, né, na nutrição. Lá é um micronutriente para os animais, assim como ele é um micronutriente para as plantas, né? Mas participa de vários processos, né, metabólicos. Esse autor aqui, ó, o Gilmar Lima, né, ele observou também que em Zuri houve um incremento também de zinco quando se utilizou a dose menor, né, tanto com azospirilo como com pseudomonas. Bom, fechamos aí a questão de aumento de produção, aumento de acúmulo, né, valor nutritivo, e vou resumir para vocês a questão da utilização das bactérias promotoras de crescimento em gramíneas forrageiras tropicais. Elas aumentam a eficácia da utilização de nitrogênio. A gente só observa ali naqueles slides, né, que em muitas situações 50 kg de N mais a inoculação produziu mais do que 100 kg de N sozinho. Interessante, né? Não vou extrapolar, mas assim, praticamente você tem um potencial de redução aí de aplicação de fertilizantes, né? É o que todo mundo está buscando, né? Eu não falei lá que a síntese de fertilizantes industrial, né, utiliza combustíveis fósseis, né? A tendência é buscar tecnologias que gerem o menor impacto possível, né? O menor uso de carbono. Reduzem os custos de produção, obviamente, se reduz a utilização de fertilizante, reduz os custos de produção. Reduz o impacto ambiental, já falei o motivo, né? Reduz a dependência de combustíveis fósseis. Melhora o valor nutricional da forragem, isso aí ficou claro, né? Ainda não substitui a adubação nitrogenada. Pessoal, não tem como produzir forragem, uma planta C4 de alto potencial produtivo, extrai muito do solo, sem adubação nitrogenada. Quando não utiliza essa adubação nitrogenada, o produtor não está percebendo, mas o solo, a pastagem, né, está em processo lento de degradação, né? 1 ano ou 2 sem adubar, como um ano atual, né, um ano de crise, o sistema não vai sentir. Por quê? Porque tem muito nitrogênio sendo mineralizado do solo, né? O nitrogênio está lá na forma orgânica, na matéria orgânica, está sendo liberado. Então, o sistema não vai sentir.
um ano, né, sem adubação. Mas se isso persiste, vai virando extrativismo e vai entrar em processo de degradação. Aumentam a resistência das plantas ao estresse hídrico e doenças. Ficou claro ali que, principalmente, né, azospirilo, a planta produz mais na seca, né? E existem relatos, assim, principalmente em outras culturas, né? Tomate e outras culturas, de que reduz aí infestação por algumas doenças. Principalmente pseudomonas tem esse papel comprovado. E não está resolvido, né? Não está, assim, pacificado ainda. Pacificado está, né? Ninguém tem dúvida do efeito positivo, benéfico dessas bactérias. O que precisa é de mais estudos e de cepas melhoradas, né? Genótipos melhorados que possam aumentar essa resposta, aumentar a solubilização, aumentar a fixação de M, aumentar a produção de fito-hormônios, né? Aí vem a questão de engenharia genética, né? Você tentar melhorar isso aí através de fazer... No futuro, nós vamos ter essas bactérias transgênicas, né? Para fazer aquilo que a gente quer com mais eficácia, né? E também tem pouco estudo com co-inoculação, né? O meu trabalho no doutorado vai ser com isso, com co-inoculação, com 2 híbridos de braquiária. A gente já sabe que cada uma separadamente responde, né? Azospirilo vai bem, pseudomonas vai bem, tem trabalho aí com pantoia, com bacilos. Eu não falei do bacilos aqui, mas no doutorado nós vamos testar o bacilos subtilis, né, que é uma boa solubilizadora de fosfato, né? Então, assim, e quando você mistura 2 ou 3 bactérias juntas, né, qual que é o efeito disso, né? O final lá, uma vai prejudicar a outra, ou vai haver um sinergismo, né? Então, assim, no doutorado nós vamos trabalhar aí para tentar, pelo menos, assim, co-inoculação, pelo menos com 2, né? Com 3, com 4, com um monte, né? Aí começa a complicar. Mas, pelo menos, assim, 2 a 2, a gente vai avaliar, tendo por base a azospirilo, que é unanimidade, né? E aí vamos daqui já um ano ou 2 ter isso aí publicado. Pessoal, o que eu tinha, né, para falar é isso, né? O tempo, a gente tinha falado mais ou menos em 1 hora, gastou um pouco mais, mas é isso aí. Quem quiser ver os contatos, ó, tá aí, ó, telefone, Instagram, quem gosta, tem uma página lá, As Plantas que as Vacas Comem, onde a gente divulga foto de fazenda, divulga alguns resultados aí de alguns trabalhos de consultoria ou de alguma coisa que a gente pega da pesquisa e joga lá na página. Tem também no Facebook, tem a página Treina Farm, né? É isso, agradeço aí à organização do ENCIV, né? Pelo privilégio aí, pela honra de ter sido convidado, e aos participantes, né? E alguns estão aqui ao vivo, e a maioria vai estar depois lá assistindo lá a palestra gravada lá no YouTube, né? Agradeço e estou à disposição aí de vocês para as perguntas. Amaro, a gente agradece esse espaço. Antes da gente finalizar, eu vou deixar agora um espaço para perguntas. Aos que estão na sala, sintam-se à vontade para abrir o microfone, realizar alguma dúvida, ou se quiser fazer a pergunta por meio do chat também, eu vou estar fazendo a leitura da pergunta para o Amaro. Eu deixo a minha... Antes de você passar, eu gostaria de cumprimentar o meu amigo Rafael Vick, vascaíno, que está lá em Portugal assistindo nossa palestra aqui. Um abraço aí, Rafael. Está sofrendo na 2ª divisão, igual eu estou sofrendo aqui com o Cruzeiro. Pode falar, Bruno. De antemão, eu deixo a minha dúvida, assim, você mostrou agora no fim
os pontos positivos, a questão de menor custo, maior produtividade, mas ainda, assim, a adesão disso por parte dos produtores ela é muito pequena ainda, né? A gente eu particularmente na minha região que eu moro, eu não vejo os produtores pecuaristas assim aderirem ainda a esses métodos. Não sei como se você acompanhou algo sobre isso no seu estudo, de adesão dos produtores para melhorar a produção da área deles. Não sei o que você pode falar disso aí para a gente. Ô Bruno, realmente a adesão é pequena, né? Até em lavouras como milho, né? Eu acompanho muito produção de milho para silagem, acompanhei demais na consultoria e pouquíssima gente usa azospirilo para milho, né? E sendo que em milho é muito mais consagrado, né, do que em forragem, né? Em milho aí tem trabalho aí em Ilha Solteira mostrando que aumenta, acho que em 25% a eficiência da utilização do nitrogênio, né, na cultura do milho. No trigo também aumenta bastante. Na soja, a coinoculação, risóbio, Bradyrisóbio japônico, com azospirilo brasilense, aumenta a produtividade. Por quê? Porque o Bradyrisóbio faz a nodulação, né? Faz a fixação biológica. E o azospirilo faz o aumento da produção de raízes. Então, vai ter mais raízes para ser nodulada, né? Pouquíssima gente usa essa coinoculação na soja, né? Então, assim, isso aí a extensão vai ter que... Isso aí é a próxima etapa, né? A extensão vai ter que levar isso para o produtor e o produtor vai ter que perder o medo, né? E ele não faz, não é por questão de custo, porque é muito barato, né? É R$15 aí, mais ou menos, por hectare. Ele não faz por desconhecimento, né? E isso aí vai ter que ser levado para ele através da rede, né, de extensão. O professor Hélio colocou aqui no chat se tem mais ou menos uma porcentagem de pecuaristas que utilizam essas bactérias hoje, sim. Eu não sei falar, professor, mas é muito pouco. Eu vou chutar um número aqui que eu acho que é menos que 5%. Isso aí seria interessante se as empresas de semente, na hora de vender a semente, já vendesse o kit lá de inoculante. Né? Eu já conversei, inclusive, com algumas empresas, mas eles não se interessaram muito, né? Já tem empresas de semente que coloca estimulantes vegetais na semente, coloca zinco, né? Coloca algumas coisas, faz aquela semente incrustada e coloca algumas coisas lá. Mas, por enquanto, bactéria, eu não vi nada ainda. Mas seria interessante se as empresas vendedoras de semente tomassem a iniciativa de também vender o inoculante. Porque a empresa que vende a semente de soja vende também o inoculante, né? Vai junto no pacote, né? Na forragicultura, a gente não vê isso. Perfeito. Pessoal, mais alguma dúvida? Se quiserem enviar no chat ou através do microfone. O Vinícius pergunta qual a melhor maneira de se realizar a inoculação quando se tratando de pequenos produtores. E ele complementa a pergunta se em um sistema rotacionado se faz aplicação mais de uma vez. Tá, interessante a pergunta do Vinícius aí. Tem várias formas de inocular, né? Você pode inocular a semente com inoculante líquido, né? Tem que secar à sombra por 30 minutos e depois, no mesmo dia, semear, né? Isso aí o inoculante vai na semente, conforme a dose lá recomendada pelo laboratório, né? Você pode inocular isso pulverizando o suco de plantio. Isso aí seria interessante para capim-capiaçu, capim-curumi, esses capim-napier, Camerun, né? Que você planta por estaca, né? Por colmo, né? Seria interessante fazer essa pulverização no suco de plantio. Coloca a muda lá, depois vem pulverizando, né? Antes de enterrar. Tem também inoculante turfoso, né? É meio em pó, né? A turfa em pó, né? Esse é muito bom, inclusive. Tem vários,
está sendo muito estudado isso aí. Está sendo muito estudado. Eu li um trabalho do Irã. Lá eles utilizaram goma arábica. Mas eu fui atrás e até conversei com o professor Arif aí de Ilha Solteira, ele não soube, ele achou estranho demais. Eu fiz um e-mail para os autores perguntando, mas eles não responderam, né? Eu mandei um e-mail, né, para eles lá, mas como é que era? Ou eles não quiseram falar, né? Pode ser algum segredo árabe. Essa goma arábica que usa para colar papel, né? É amido e água quente, água morna, né? Eles utilizam isso lá para inocular a bactéria. Um trabalho com milho, né? Publicado com milho. Mas eu não obtive resposta. Então, assim, a tendência é que surja vários tipos de veículo, né? E métodos de inoculação. Quanto à inoculação, vamos colocar assim, pós-emergência, né? Ou na forma foliar, está sendo muito estudado também. Alguns trabalhos têm resultado, outros não. Isso aí é uma coisa que precisa ser mais explorada, mais pesquisada, ver tipo de veículo, né? Concentração, talvez a concentração de bactérias, né? Por ml tenha que ser bem maior quando é aplicado via foliar, né? Em relação à inoculação via solo, né? Porque alguns trabalhos mostram resultado, outros não. Volume de cauda, horário de aplicação, né? Tudo isso aí vai ter que ser estudado, porque o mais interessante disso é aplicar nesses 180 bilhões de hectares, né, já formados, né? E outra coisa, qual que é o efeito dessa associação, né? Por quanto tempo? Nós estudamos por 14 meses e aquilo que foi inoculado lá na semente ainda deu efeito. Mas e em 2 anos, 5 anos, né? Como é que é? A doutora Mariângela Hungria, ela defende, né, que isso tem, a cada 3 cortes, 2 ou 3 cortes, tem que ser feita a pulverização. Surgiu um inoculante no mercado que veículo melhor, isso fixa mais na folha, né, em parceria com a Embrapa lá de Londrina, e promete, né, deu bons resultados em Marandu, né. A gente vai ver isso aí, se isso funciona em outras espécies, né, em outros cultivares. Né? Mas o grande gol vai ser acertar aí essa aplicação foliar. Perfeito. Bom, caso não tenha mais nenhuma pergunta, alguém gostaria de fazer mais alguma? Não, então, caso não haja mais perguntas, eu venho em nome da Unesp aqui de Ilha Solteira, também em nome da organização do evento, do Encontro das Ciências da Vida, agradecer ao Amário pela disponibilidade da excelente apresentação para a gente. Acredito que tanto quem pôde acompanhar aqui pelo Meet e posteriormente a gravação disponibilizada no YouTube vai tirar grande proveito disso. Então, queria te agradecer, Amário, em nome de todos, e espero que aos que assistiram e tenham um restante de semana de palestras com muito conhecimento e que se possa aproveitar muito. Deixo aqui meus agradecimentos ao Amário. Obrigado, Bruno. Obrigado, Vinícius, né, que foi quem me convidou a primeira vez para participar. A toda a organização aí do ENCIV, né? Aos alunos aí da agronomia, da zootecnia, os professores aí, eu agradeço novamente. E aos amigos, né, que estão aí prestigiando. Muito obrigado. Rafael, todos aí, obrigado, hein? Então é isso, pessoal. Muito obrigado a todos, ao Amário novamente, e que tenham agora um bom almoço e que a gente se encontra nas palestras seguintes. Muito obrigado, pessoal.